Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 12, 14 de agosto de 1917. Escolinha da Divina Vontade, estudo 18.
Jesus não fazia outra coisa que dar sem poder da vontade do Pai. Exemplo da santidade de viver no divino querer. Então, no vídeo anterior eu falei sobre essa primeira parte, né, do Jesus não fazer outra coisa que dar sem poder da vontade do Pai. E agora é o exemplo da santidade de viver no divino querer. Eu tive que parar, né, o vídeo. Meu filho chegou querendo comida, então a gente vai seguir a ordem, né, das coisas sem nenhuma rebelião, sem nenhuma rebeldia, né, assim, seguindo a vontade de Deus, que é justamente o que vai falar aqui nessa parte do trecho que ela vai explicar, Jesus vai explicar a diferença do viver resignado à divina vontade e o viver no divino querer. Que é viver no divino querer, a vontade de Deus é a sua, não importa mais nada, você não lembra de você, só importa a vontade de Deus. A sua não importa, em qualquer situação. A sua vontade humana sempre está rendida a Deus. Só importa assim, a única coisa que importa, que interessa é assim, Deus quer, então você quer também. Ele não quer, você não quer. E é assim, em tudo. Então eu estava fazendo o vídeo e meu filho chegou, mamãe, eu tô com fome, mamãe. No meio do vídeo, até saiu na gravação. Eu tô com fome. Eu aproveito o horário que eles saem para fazer futebol à noite para fazer o vídeo. Mas ele chegou e eu ainda estava fazendo. Aí eu parei de fazer. Então, assim, seguindo a ordem normal, vivendo a divina vontade, ordenado, né? Então, não tem assim, eu queria, não fica assim dentro de mim uma guerra, eu queria tanto terminar o vídeo, queria tanto fazer, queria tanto estar aqui, mas vou estar em outro lugar. Então você vai, tipo assim, você aceita a vontade de Deus, você até vai lá fazer a comida para ele, mas você fica, tipo assim, dentro do seu interior, a sua vontade queria outra coisa, não era a que Deus quer. Então você faz, mas você tinha outra vontade, e você fica lá nessa luta, né? Nessa divergência, que seja só de intenção, só vontade, é sua vontade. Você tá lá, se alguém olhar para você, você falar, ela obedeceu, ela tá lá fazendo a comida, mas e dentro, e no seu interior, e a sua vontade, ela era estar lá, ou era estar em outro lugar? Que seja para fazer a coisa santa, que é meditar, mas o que era a vontade de Deus? Claramente, que eu fosse dar comida pro meu filho. Então, assim, é uma coisa simples, mas é isso. É basicamente isso. Então, você vai e sabe que você vai porque é a vontade de Deus, e essa é a sua também. Então, tem vários exemplos, assim, que você pode entender. Para entender a diferença do viver resignado à divina vontade e o viver na divina vontade. É contínuo, é vida. Não é só uma vez ou outra que você quer a vontade de Deus. É vida. É sempre. Não existe assim alguma coisa que você quer, que você reserva para você. Em algum momento você está servindo a Deus, mas em algum momento você vai servir a você mesmo. Você vai fazer sua vontade. Tipo assim, em algum aspecto da sua vida você aceita a vontade de Deus, em outros não. Em alguma hora do dia você aceita a vontade de Deus, outros momentos não, você quer fazer a sua vontade. Você não se importa com a vontade de Deus, você não importa se Ele quer ou se não quer, entendeu? Você desliga. Não, quem vive na vontade divina é vida, é viver, não é só estar resignado, é vida. Vida é contínuo, o coração está sempre batendo, né? Então sua vontade é igual, o coração está sempre batendo, é vida. Se o coração para de bater, você morre, então é contínuo. Vida tem a ver com contínuo, assim, ó, não para. Tá vivo, o coração tá vivo, ele não para de bater, nem um segundo. Então é vida, sua vontade está sempre unida com a de Deus em tudo, só importa Ele, não importa você. Não importa se a vontade de Deus exige de você um sacrifício, uma renúncia, não importa, só importa que é a vontade dele em tudo. Em tudo. Outro exemplo, agora mesmo eu estava conversando com um colega meu, e ele falou que
Aí surgiu um assunto assim, como se fosse assim, que poderia acontecer uma coisa, que se acontecesse alguma coisa, alguma circunstância, que eu tivesse que a minha carreira estava ameaçada, assim, alguém ia tipo assim, semana que vem não ter mais não estar no lugar que eu estou hoje no trabalho. Eu falei, não tem, amém. Eu falei assim, se isso acontecer, amém. E ele, não pode falar assim, não. Você não pode falar amém para tudo. Eu sei, ele falou assim, eu sei que Deus cuida, que Ele quer as coisas, mas você não pode falar amém para tudo, porque senão você atrai energia negativa. Você não pode falar amém para tudo, tipo assim, você tá atraindo coisa ruim, não fala isso. Você tem que falar que quer, que não vai sair daqui de jeito nenhum, que aconteça o que acontecer, você vai ficar aqui e vai mover céus e terras para continuar mantendo, para se manter nesse cargo que você tá hoje, nesse cargo. E que você vai rezar e vai pedir, vai falar o que tiver que fazer, e vai brigar e vai lutar pelo seu cargo. Eu falei, não é assim, é amém, eu aceito. Se acontecer, eu aceito, eu já aceito de antemão, eu não me apego com essas coisas. Eu não me apego. Se acontecer, amém. Aí eu achei engraçado, ele falou, não fala amém porque atrai coisa negativa. Aí eu fiquei pensando, eu não consigo explicar tudo para a pessoa, né? Eu fiquei pensando, Jesus, energia negativa é a vontade humana. Energia negativa é a vontade humana. Agora, a vontade divina é só bênção, só bem, é a fonte do bem, da vida, de tudo. Então, eu só estou no local que seja numa posição de trabalho, que seja numa empresa, que seja qualquer coisa, porque Deus quer. Se Deus quer, eu vou. Se Ele não quer, eu não quero. É simples assim, tipo assim, é assim, ó, se Ele quer, eu quero. E eu fico até o momento que Ele quiser. Se Ele não quer, eu não quero. Então, para muita gente isso é difícil entender. Porque a pessoa pensa, não, eu não posso. E se eu falar que eu não quero, eu tô atraindo coisa ruim pra minha vida. Eu tô atraindo energia negativa, coisa negativa. Então eu tenho que falar que eu vou ficar. Mas e se Deus não quiser? É totalmente diferente. Totalmente. Eu só quero se Deus quer. Não penso em mim, eu só quero o que Ele quer. E aí é difícil a pessoa falar, não, é energia negativa, porque a pessoa fala assim, não, eu tenho que... Às vezes até pessoas cristãs, católicos, que creem em Deus, ele fala, não, vai pedir para Deus. Se vê qualquer ameaça, vai rezar, vai pedir, vai fazer o que vai fazer penitência. Nessa intenção, Senhor, eu ofereço essa penitência, eu ofereço essa oração para que seja mantido o lugar que eu tô, que ninguém mexa comigo, ninguém olhe para mim, que ninguém e não sei o que, eu renuncie todas essas coisas, dessas pessoas que estão falando isso e não sei o que, e quer. Quem vive na vontade divina não faz nada disso, só fala assim, Senhor, eis-me aqui, estou aqui enquanto o Senhor quiser, não quero nada para mim, só importa, Senhor, a tua vontade, só importa a tua vontade. Aí fiquei sabendo de outras coisas, de pessoas que falou isso, falou aquilo outro, eu, meu Deus, falou calúnias assim, né? Aí eu volto para Jesus, mas o Senhor foi caluniado, Senhor. O Senhor foi caluniado, então não tem que ficar feliz porque eu estou vivendo a sua vida, meu Pai. Eu estou vivendo a sua vida justamente nessa... Nossa, muita calúnia que falaram, um monte de coisa. Aí coisa antiga, nem foi agora, foi muito antes, nem foi agora. Calúnias, muitas coisas. Aí eu falei assim, meu Deus, que honra, que graça. Eu só agradeço, Senhor, porque justo na Semana Santa que a gente está meditando a sua paixão, como o Senhor fala que foi quanto que o Senhor descreve no livro da vida íntima, que eu estava ouvindo agora mesmo, a vida íntima, nas 24 horas da paixão, no livro do céu, quanto o Senhor foi caluniado, foi o que ele foi acusado no julgamento de Jesus, o que ele foi acusado, tudo mentira, infâmia, mentira. Que ele era soberbo, que ele era endemoniado, que ele se dizia o filho de Deus, que ele estava blasfemando. Aí ele falou, a única coisa que era verdade é que eu era o filho de Deus, que ele é o filho de Deus, né? Mas para eles isso era uma blasfêmia. Então, Senhor, se as pessoas me caluniam, amém, eu uno a minha dor à sua, eu ofereço esse sofrimento. E Jesus, o que Jesus fez com as pessoas que caluniavam ele? Morreu por eles, deu a vida por eles, deu sangue por eles, perdoou.
A primeira palavra que ele falou na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, que hoje eu meditei as 24 horas da paixão. Ele falou justamente isso, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E aí eu fiz a meditação na hora do almoço. E aí à tarde aconteceu isso, eu falei, Pai, perdoa, porque a pessoa que falou isso não sabe o que faz, fez calúnia, eu perdoo. Claro que eu perdoo, porque a gente tem que viver, é a vida de Jesus, é a vontade divina que tem que estar na nossa vontade. E você imita, Jesus é o modelo, você imita a vida dele, é ele que vive em você. Então eu não vou me opor a nada. Eu não perdoar, eu ficar triste pelo que falaram, seria eu colocar minha vontade. E eu não coloco de jeito nenhum. Nem pelas coisas que aconteceram no passado, que eu fiquei sabendo agora. Amém, Jesus, amém. Aceito tudo. E dou a vida pela pessoa que falou isso. Ofereço tudo por ela, para ela ser salva, para ela se converter. Agradeço, porque o que ela fez, o que ela falou, de certa forma foi bom. De certa forma foi bom. Né, assim, tudo que acontece que Deus permite é bom. Se Deus permitiu que ela falasse isso em relação a mim, nessa época, tinha um propósito divino, foi bom, foi muito bom. Então assim, nossa, aí você vive assim, tudo você vê luz, a vontade divina é fonte de luz, e você nunca tá triste, você nunca tá assim, às vezes a gente sente a tristeza de Jesus, mas assim, você fica sempre, você não desanima, você não, nossa, é muito incrível. Você vê luz em tudo. Você nunca vê trevas. Por mais dor que a gente sinta, a gente não vê trevas, você só vê luz em tudo. Tudo se converte em luz. Tudo se converte em amor, luz. Tudo se converte em reparação, em oração, em salvação, em glória para Deus. Nossa, é muito incrível. Então é isso. Viver na vontade divina é vida, é sempre constante em tudo que acontece. Você nunca fica dando vida à sua vontade humana. Sempre a vontade divina. Então ela falou aqui, né? Primeiro, viver resignado, segundo meu pobre parecer, significa resignar-me em tudo à vontade divina. Tanto nas coisas prósperas como nas adversas. Aí, como esse colega falou comigo, né? Não, você não pode falar isso, não sei o quê. Não fala isso, que isso atrai coisa negativa se você falar. Aí, beleza, vai que acontece. Aí, esse tipo de pessoa que fica assim, não fala isso e quer... Se acontecesse, por exemplo, de perder alguma coisa, a pessoa ia aceitar. Porque não tem jeito, perdeu, não tem o que fazer. Perdeu, ia aceitar, porque não tinha jeito, mas ia ficar muito chateado. Não é a vontade da pessoa, não é. E quando acontece com alguém que vive na vontade divina, fala, é a vontade de Deus, então é minha também. E você fica tranquilo, fica em paz. Tanto nas coisas prósperas como adversas, quem vive resignado, resigna-se. Mas, às vezes até é uma pessoa de Deus e tudo, aceita, porque pensa, é a vontade de Deus e tudo, é a vontade de Deus, eu vou aceitar. Aceita, mas no fundo a vontade da pessoa era outra. Ela rezou, por exemplo, a pessoa rezou, Senhor, protege, que isso não aconteça comigo. Aí acontece. Ela aceita, é a vontade de Deus, então eu aceito. Mas a vontade dela era outra, claramente, tanto que ela tinha pedido, tinha feito oração em novena para isso. Olhando em todas as coisas a divina vontade, a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas, e que nem sequer um cabelo pode cair de nossa cabeça se o Senhor não quer. A pessoa não entende isso. Eu sei, ela sabe, eu não, né, lê a palavra de Deus e vê, nem um cabelo cai de nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Então, aconteceu, a pessoa ficou doente, alguém morreu, alguma coisa assim, alguma circunstância, aí você sabe, a pessoa fala, é a vontade de Deus, eu aceito, mas a vontade dela era que não fosse assim, ela aceita. Parece-me que é como um bom filho que vai onde quer o pai, sofre o que quer o pai, rico ou pobre, lhe é indiferente, porque está contente só de ser o que o pai quer. Se recebe ou pede ordens de ir a alguma parte para o desempenho de alguma empresa, ele vai somente porque quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso, deter-se para descansar.
tomar o alimento, tratar com pessoas. Portanto, deve pôr muito de seu querer, apesar de que vai porque o pai quis. Mas em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer-se por si mesmo. Portanto, pode estar dias, meses longe do pai, sem estar em todas as coisas especificada a vontade do pai. Então, assim, por exemplo, Deus, ela está dando um exemplo assim, um filho que vai porque o pai quer ir. O pai manda um filho ir lá fazer uma viagem para poder cuidar de uma, deixa eu ver aqui. Vai lá visitar sua avó, porque sua avó está doente. Vai lá ficar uns dias com a sua avó. Aí a pessoa vai porque o pai quis. Então, o que o pai mandou? Vai, pega o carro e vai ficar com a sua avó lá na casa dela em outra cidade. Essa foi a ordem do pai. Aí ele vai. Chegando lá, o que o pai falou? Cuida da sua avó, faz companhia para ela, né? Faz companhia para ela, dorme lá com ela, fica lá com ela, porque ela não pode ficar sozinha. Beleza, essa é a ordem do pai. Então ele pega o carro, vai dormir na casa da avó. E o pai não fala mais nada, assim, nenhuma outra ordem. Você tem que dormir tal hora, você tem que comer isso, você tem que comer aquilo, alguma coisa assim, mas nenhuma ordem, só essa de ir ficar dormindo lá na casa da avó. E aí esse filho vai. Chegando lá, por exemplo, na hora que a avó tá dormindo, ele não tá com sono às vezes. Aí ele pensa, eu não preciso ficar aqui, eu posso... Não, então assim, chega alguém lá, uma outra pessoa, hoje você pode sair, porque eu vou ficar hoje aqui, você pode sair. Aí esse filho vai falar, então hoje eu não preciso, eu posso ter uma pausa, um descanso, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer outra coisa, vou sair, vou pro shopping, E ele não quer saber se o pai gostaria que ele saísse, entendeu? Tipo assim, ele não liga pro pai, o que o senhor quer? Chegou uma pessoa aqui, diz que vai ficar com a avó e que eu posso sair. E aí, eu vou ou não vou? Ele simplesmente vai. Eu posso ter um descanso. Ele não quer, ele não se importa, ele só faz aquele... O que o pai falou? Fica com ela porque ela não pode ficar sozinha. Então ele fala, então as outras coisas eu posso fazer da minha própria vontade. Então ele coloca muito do seu. Tá aqui que ela falou, sem estar em todas as coisas especificada a vontade do pai. Nem tudo que ele pede a opinião do pai. Pai, se fosse um filho da divina vontade, ia querer saber o que esse pai quer. Em tudo. O filho da divina vontade é em tudo. Em tudo. O filho da divina vontade não coloca sua vontade em nada, nada, nada. Só é a vontade de Deus. Mas assim, é uma coisa que não é que Deus fica toda hora te ligando e falando, você faz isso agora, viu? Você faz aquilo. Não, é uma coisa assim, você vive numa intenção de sempre fazer a vontade de Deus e Ele vai te mostrando o que Ele quer. Como assim, é Ele vivendo em você, Ele toma posse de você e vive. E você sempre quer fazer a vontade dEle, está sempre em comunicação com Ele para entender o que Ele quer. Conhecendo Ele, você vai entendendo como Ele quer as coisas. Em todo instante você está atento a fazer só a vontade dele. A sua intenção fica sempre fixa nisso. Só fazer a vontade do Pai. Em tudo. Não só numa coisa específica que ele falou. Igual esse exemplo. Vai lá e fica com a sua avó e dorme com ela. Não, esse filho, ele iria querer saber tudo. Pai, mas se agora tem uma pessoa que eu posso sair, o pai fala, tá filho, nesse caso pode sair. Ou então não sai, porque é para ficar aí. Porque essa pessoa que foi aí, ela dorme demais, dorme com sono muito pesado e não vai ver. Então fica aí, tá bom, então eu vou ficar. E em tudo, e esse filho, não é que ele vai ficar, né, por exemplo, toda hora ligando pro pai, eu posso isso. Não, ele já conhece tanto o pai, que ele sabe o que pode e o que não pode. Tipo assim, ele já tem uma comunicação com o pai, que ele conhece o que o pai gosta. Ele sabe o que o pai não gostaria que ele fizesse durante esse período que está lá fora, que está longe. E se tivesse alguma coisa assim muito fora do comum, ele ia perguntar. Então tem coisas que, tipo assim, não sei, tipo assim, pensa que é um jovem.
Aí alguém oferece bebida para ele alcoólica. Oferece bebida alcoólica para ele. Ele fala, não quero não. Por quê? Porque ele já sabe que o pai não gosta que ele bebe. Então, por amor ao pai, ele não vou beber. E ele só fala, não, obrigado. Mas ele não liga pro pai, posso beber? Não, porque ele já sabe que a vida inteira o pai sempre falou que ele não é para beber. Tem coisas que a gente já sabe. E não precisa Deus falar pra gente que não pode, que já tá muito claro que não pode. A gente conhece Deus, a gente passa a conhecer nosso pai, sabe o que agrada e o que não agrada. Tipo assim, você vai... Tem coisas que não precisa perguntar, o que é da ordem, o que é... Claro que é a vontade de Deus, por exemplo, você trabalha, que você faça o seu trabalho. Tem coisas assim que é da ordem, né, do dia, da rotina. Então, isso é claro que é a vontade de Deus. Agora, e você vê que só nessa intenção de fazer a vontade do Pai. Então, em todas as coisas, quando é vivida na vontade divina, em todas as coisas que você faz, é sempre para agradar o Pai. Em tudo. Não tem intervalo. Não tem uma ocasião que você vai fazer por si mesmo. É sempre pensando no Pai. Assim, a quem vive resignado ao divino querer, é quase impossível não misturar sua vontade no que faz. Será um bom filho, mas não terá em todos os pensamentos, tá vendo? Até o pensamento, quando é na vontade divina, até seus pensamentos. Você só pensa no que Deus quer. As palavras, a vida do Pai é retratada de todo nele. Porque devendo ir, voltar, seguir, tratar com os outros, o amor fica quebrado. Porque só a união contínua faz crescer o amor. E jamais se rompe. E a corrente da vontade do Pai não está em contínua comunicação com a corrente da vontade do Filho. Tá vendo? Em alguns momentos o Filho faz, mas não tem uma corrente, uma comunicação contínua da vontade do Pai em tudo. Ele faz a própria vontade, ele só faz o que o Pai claramente falou, assim, deu uma ordem, faz isso, faz aquilo, e é de vez em quando, mas nas outras coisas não. E naqueles intervalos o Filho pode habituar-se a fazer a própria vontade. No entanto, eu acho que é o primeiro passo para a santidade. Segundo, viver no divino querer, queria a mão de meu amável Jesus para escrevê-lo. Só ele poderia dizer todo o belo, o bom e o santo do viver no divino querer. Eu sou incapaz. Tenho muitos conceitos na mente, mas faltam-me as palavras. Jesus meu, converte-te em minha palavra e eu direi o que posso. Tá vendo? Aqui a Luísa tá fazendo isso, ela tá tomando de Deus a palavra. É assim a vida na divina vontade. Você não fala o que você pensa, você fala o que Deus quer falar. É a boca. A boca é sua, mas a palavra é a dele. Até a palavra, cada palavra que sai da sua boca. Então é contínua a vontade de Deus. Que é o que ela falou, não, Jesus, converte-te em minha palavra. Eu não quero falar. Quem vive só resignado não pensa nisso, em palavras, em respiração, em tudo ser a vontade do Pai. Só tem momentos que faz a vontade de Deus. E se a gente pensar assim vamos pensar assim um exemplo na vida real, assim, na vida prática, um exemplo prático da vida, assim, que a gente observa, né, o que seria. A pessoa que vive só resignada, é só em certos momentos que ela pensa na vontade de Deus. Tipo assim, no caso de uma doença, no caso de... Sabe assim, geralmente, quando a vida está assim, tá no comum da rotina, a pessoa não pensa que tudo que ela está fazendo na rotina, os atos mais simples, tem que ser para fazer a vontade de Deus. Ela não pensa na vontade de Deus na vida cotidiana, assim, ela só pensa em vontade de Deus. A gente vê muitas pessoas falando, a pessoa tá doente, aí você chega e fala, alguém fala assim, fulano tá doente, mas aceita, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus essa doença, então aceita. Então é só assim em casos, em coisas assim mais, sabe assim, que sai da rotina, do cotidiano, que as pessoas lembram da vontade de Deus e até aceitam. Mas o cotidiano não é em tudo, não é contínuo, é só quando tem que tomar uma decisão muito assim, ou uma decisão assim, de ter que mudar de cidade, aí a pessoa vai perguntar para Deus qual é a sua vontade, Senhor, vai tentar entender qual é a vontade de Deus, e entende, pede, conversa com algum sacerdote, alguma coisa assim, aí o sacerdote fala, e aí a pessoa fala para Deus, fala através do sacerdote que eu vou saber que essa é a sua vontade, eu vou fazer, aí vai e faz, aí
Mas depois que acaba aquela decisão, que ela muda, esquece a vontade de Deus. Aí vem uma pessoa que tá, igual um colega meu que estava esses dias, foi ver a irmã tá com câncer. E aí chegou a notícia, ela tá ruim, ela tá muito ruim. E ela tá assim, e ele foi viajar lá para ver ela, porque praticamente não tem mais esperança, assim. Aí nesse momento ele lembra, eu aceito a vontade de Deus, se acontecer alguma coisa, Deus é que sabe, que seja o melhor e tudo. Aí pensa na vontade de Deus, mas o resto, no dia a dia ali, não pensa na vontade de Deus. Vai levando a vida assim, fazendo sua própria vontade, sem pensar que tudo que a gente tem que fazer, que a gente foi criado para isso, para viver com a vontade de Deus. Então é só em certos momentos que lembra. Momentos assim, mais significativos. Mas viver no divino querer significa inseparabilidade. Não fazer nada por si mesmo, nada. O seu trabalho que você está fazendo, eu estou ali para fazer a vontade de Deus. Cada ato que eu faço, tudo tem que ser tudo. Porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo. Não pede ordens, nem a recebe. Porque se sente incapaz de ir sozinho e diz, se queres que faça, façamos juntos. E se queres que vá, vamos juntos. Você nem pede ordens para Deus assim, é para eu ir, Senhor? É para eu ir em algum lugar? É para eu aceitar isso? É para eu fazer isso? Não, você não fala isso. Não, você fala, se o Senhor quer que eu faça, faz em mim. É diferente. Faz em mim, Senhor. Vamos fazer juntos. Eu vou falar agora. Eu não quero falar sozinha. Não vai ser, me dá as palavras que eu vou falar. Não, fala na minha boca. Não é assim, Senhor, me dá as palavras para eu falar. Não, é assim, se o Senhor quer que eu fale, fale na minha boca. Quer trabalhar, trabalhe nas minhas mãos. Eu vou rezar, reza na minha oração. Vamos juntos, vai ser o Senhor. Eu vou ser seu instrumento, eu vou ser sua boca, eu vou ser seus pés, eu vou ser suas mãos, sua vida. Mas quem vai viver é o Senhor, é totalmente diferente em tudo. Portanto, faz tudo o que o Pai faz. Se o Pai pensa, faz seus os pensamentos do Pai. E não faz nem mais um pensamento do que faz o Pai. Se o Pai olha, se fala, se age, se caminha, se sofre, se ama, também ela olha para o que olha o Pai. Repete as palavras do Pai. Isso aqui, repete as palavras do Pai, igual aconteceu hoje. Eu vi Jesus falando, Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Eu fico repetindo as palavras de Jesus. Aconteceu, eu fui caluniada, a pessoa me caluniou. Aí eu falei, Pai, perdoa, ela não sabe o que faz. Você repete as palavras do Pai, você fica repetindo a vida dele. Olha para o que ele está olhando, pensa no que ele está pensando, se preocupa com o que ele está preocupando. Ele olha para as almas, ele não fica... Ele olha para as almas, ele quer as almas e você quer a mesma coisa. Você não olha, mas aquela pessoa não devia ter feito isso comigo. Ela me trata tão bem esse tempo todo. Eu nunca pensei na minha vida que ela falasse mal de mim pelas costas. Ela é uma pessoa que sempre sorriu para mim. Como que ela fez isso? E ficar triste, e amargurada, não sei o que. Não, você só olha porque o Pai olha. Eu falo, Pai, perdoa, Pai. Perdoa, eu amo essa pessoa. Eu perdoo, eu agradeço, até agradeço pelo que ela fez. Você fica olhando porque o Pai olha. Se sofre o que o Pai sofre. Ele foi caluniado. Você fala, Pai, eu estou sofrendo o que o Senhor sofre. Eu quero sofrer igual, sabe? Você imita a vida do Pai. Repete as palavras do Pai. Age com as mãos do Pai. Caminha com os pés do Pai. Sofre as mesmas penas do Pai, tá vendo? Sofre as mesmas penas do Pai. O Pai foi caluniado. Jesus foi caluniado. Humilhado. Sofreu penas que a gente não consegue nem imaginar, de tão infinitas. Ele revela, mas a gente não consegue ter a dimensão da dor dele. Então você sofre as mesmas coisas. Aceita como ele aceitou. Ama com o amor do Pai. Você amar uma pessoa que te caluniou, isso é o amor do Pai em você. Vive não fora, mas dentro do Pai. Por isso é o reflexo e o retrato perfeito do Pai. O que não é para quem vive somente resignado, é totalmente diferente. A este filho é impossível encontrar sem o Pai, nem o Pai sem ele.
E não só externamente, mas todo o seu interior se vê como entrelaçado com o interior do Pai. Transformado, perdido tudo em Deus. Ó, os voos rápidos e sublimes deste Filho no querer divino. Este querer divino é imenso, a cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo. E a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos, mas como ajuda e ama o mesmo Jesus. O que não pode fazer quem vive resignado. Assim, a quem vive no divino querer, é impossível fazer por si só, mas bem sente náusea de seu obrar humano. Ainda que seja santo, tá vendo? Ainda que seja santo, que é o que eu falei. Eu tava fazendo a meditação, tive que parar para poder alimentar meu filho. Eu não quero fazer a minha vontade, ainda que seja uma coisa santa, que é meditar o livro do céu. Eu não quero fazer o meu obrar humano. Meu obrar humano, às vezes, é falar, não, eu vou ficar aqui, eu vou terminar. Você vai procurar outra pessoa para te alimentar. Vai lá procurar seu pai, sai daqui. Eu tô ocupada, tô fazendo uma coisa santa, importante demais. Mas tem náuseas do querer humano. Eu não quero fazer, nem ainda que seja uma coisa santa. Porque no divino querer as coisas, ainda as menores, tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, potência e belezas divinas, multiplicam-se ao infinito, e num instante faz tudo, e depois que faz tudo diz, não fiz nada, fez Jesus, e este é todo o meu contentamento. Que miserável qual sou, Jesus me deu a honra de ter-me no divino querer, para fazer-me fazer o que ele fez. Então você fala, você não sente que fez nada. Nada é verdade, porque você não fez mesmo. Não encheu nada. Foi tudo Deus que fez em mim. Foi Ele que fez, eu não fiz nada. Assim que o inimigo não pode molestar a esta filha, em se fez bem ou mal, pouco ou muito, porque tudo fez Jesus. E ela junto com Jesus. Esta é a mais pacífica, não está sujeita a ansiedades, não ama a nenhum e ama a todos, mas divinamente, pode-se dizer. É a repetidora da vida de Jesus, o órgão da sua voz, o bater do seu coração, o mar das suas graças. Que lindo! Você fica em paz, nada te perturba, porque você pensa tudo é a vontade de Deus. Você não fica ansiosa, igual o menino estava falando, e se acontecer isso? Se acontecer, você fica em paz. Eu já aceito antes de acontecer. Então não tem ansiedade, assim, então agora eu vou fazer de tudo para isso não acontecer, eu vou ficar preocupado e não sei o quê. Não acontece, não tem ansiedade, porque você já aceita. Antes de acontecer as coisas, você já aceita, você vive só o agora, né? Como Jesus falou, para Val Torta. Viver o agora. Só existe, viver já, antecipar o tempo que você vai viver no céu. Eternidade. A eternidade não é um ponto só, o agora. Então não tem que ficar. A gente já antecipa a vida de céu. Vive como se fosse um momento eterno. Não pensa no futuro, não fica preocupado com o que já passou, não fica pensando no que vai acontecer, só importa o agora. Fica só no agora. Só nisto, creio, consiste a verdadeira santidade. Todas as outras coisas são sombras, larvas, espectros de santidade. No querer divino, as virtudes tomam lugar na ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana, estão sujeitas à estima própria, à vanglória, às paixões. Oh, quantas boas obras! E quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Deus e de reparar-se, porque estão vazios do divino querer, portanto sem frutos. Queira o céu que todos compreendessem a verdadeira santidade, oh, como todas as outras coisas desapareceriam. Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade, muitos a põem nas pias práticas de piedade, e ai de quem as estorve. Né? Então, assim, colocar a santidade nas pias práticas da piedade, por exemplo, a santidade é fazer a minha oração e tem que ter hora marcada. Então, assim, por exemplo, a pessoa pensa, eu tenho que rezar e tem que ser às 18 horas exatamente. E ai de quem me atrapalha. Então, meu filho vai me chamar, eu falo para ele, sai daqui, porque eu estou rezando, eu não posso perder. É o horário, 18 horas é o Ângelus, eu não posso deixar de rezar às 18 horas. Se meu filho estiver chorando no meu pé, ele vai ter que esperar, vai ficar com fome. Eu vou mandar ele ficar com o pai.
E aí vai causar uma desordem, porque o pai vai falar, nossa, é porque aí meu filho ia chorar pro pai, aí o pai até arrumar, mas ele fala, mas eu queria a mamãe, eu gosto da comida da mamãe. Aí o pai fala, não, meu filho, deixa, sua mãe tá rezando e não sei o quê. E aí o pai começa a ver que a oração é uma coisa que traz desordem na casa, porque o filho quer a comida da mãe. Mãe, eu quero que você faça a comida, eu gosto da sua comida. Mamãe, menino pequeno, bebê. Eu já vi pessoas assim, que tinha que... Eu não esqueço da mulher, gente, falando comigo. Ela queria rezar o dia inteiro, rezar orações, novena, um monte de oração. E o netinho dela ficou órfão e foi ficar com ela. Ela tinha que cuidar do netinho que estava órfão, gente, perdeu o pai e a mãe. E ela foi cuidar dessa criança. E ela, antes de ter a criança em casa, ela rezava o dia inteiro. E a criança não deixava ela rezar, um estorvo. A criança não deixava ela rezar, a criança queria colo, queria brincar, queria conversar, já era maiorzinho. E ela chorava e ficava impaciente, já estava estressadíssima porque não conseguia rezar. Ela estava perturbada porque ela colocou a santidade na piedade, na oração vocal. E não tinha como rezar porque tinha uma criança para ela cuidar. Qual era a vontade de Deus? Que ela cuidasse da criança. E ela queria rezar. Ai de quem a atrapalhe. Ó, como se enganam, se seu querer não estão unidos com Jesus. Gente, era a vontade de Deus claramente, mais claro que isso. Pai e a mãe morreu, a avó vai cuidar. Aí a avó não quer cuidar porque tem que rezar, e o menino chorando, querendo brincar, querendo colo. E ela queria rezar, queria largar o menino era a vontade de Deus, a criança está ali, um bebê. Se seu querer não estão unidos com Jesus e também transformados nele, o que é contínua oração. A oração que Deus queria era ela brincando de carrinho. A oração que Deus queria era ela conversando com ele. Essa oração que ia sair, ela falar, eu aceito, Senhor, a tua vontade, não posso mais rezar, agora a minha oração vai ser cuidar dessa criança. É o que o Senhor quer de mim, é o que eu quero também. Então, oferecia essa oração, era a que Deus queria. Com todas as suas pias práticas, sua santidade é falsa. Falta caridade. Caridade com a criança órfã. E se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos, às diversões, a semear discórdia e tantas outras coisas. Então, no caso dela, semeando o nenenzinho chorando. E ela muito brava. Muito brava. E aí ela falando, desabafando, eu falei pra ela, Deus quer que você cuide da criança, fique em paz. Então, né, ela foi e entendeu. Ó, como é desonrosa esta espécie de santidade. Outros põem a santidade em a igreja e assistir a todas as funções. Mas seu querer está distante de Jesus. Então a pessoa coloca como se fosse assim, a santidade é eu ir à igreja todo dia, participar de tudo que acontece, de todos os eventos. Mas às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes é uma pessoa que tem família, que Deus quer que ela esteja ali ordenada na casa dela, cuidando das coisas em casa, presente com os filhos, com o esposo. E aí o querer estar distante de Jesus é muito... Às vezes a pessoa faz isso por uma coisa assim, uma virtude, né? Não é por amor a Deus. Porque pensa que a santidade é isso. E não pensa no querer, não pensa que se Jesus quer ou não quer, não, é isso que é a santidade. Esse é o conceito de santidade, participar de tudo que acontece na igreja. Esse é o conceito de santidade, não tem amor por Deus. Vai por um preceito, não tem amor. Faz tudo, mas sem amor, sem até um entendimento, sem um conhecimento. Por que está fazendo isso? Nossa, hoje a gente estava falando sobre, no grupo, que surgiu o assunto assim, qual é qual o significado de não comer carne na quaresma, né? Qual o significado da carne, né? Assim, o que significa não comer carne? E a gente foi entendendo várias coisas. E uma das coisas que a gente entendeu que Jesus pediu na vida íntima, no livro da vida íntima, ele revela que
que ele sofreu tudo que ele sofreu e ele oferecia para o Pai para reparar nossas culpas. E para pedir, para aplacar a justiça e para pedir luz para a gente ter a luz para viver como ele, né? Resumindo assim mais ou menos. E aí ele pedia muito que ele oferecia as penas dele para a gente poder ter luz para imitar ele, para viver desapegado do mundo como ele viveu. Então a gente entendeu, foi muita coisa, né? Foi um dia inteiro conversando, mas assim, a gente entendeu que é um sacrifício uma mortificação, é uma mortificação dos sentidos para poder honrar o sacrifício de Jesus. Ele fez isso, ele ofereceu as penas dele para pedir luz para o Pai, para poder para poder imitar ele, para a gente desapegar da carne e viver do Espírito. Então foi um sacrifício muito grande que ele fez para alcançar. Ele ofereceu o próprio sangue, a vida dele, para a gente ter esse conhecimento, para a gente viver essa graça, o desapego da vida humana e um amor à vida divina. Então custou o sangue dele esse conhecimento, essa graça custou o sangue dele. Ele ofereceu o próprio sangue para a gente ter a vida divina, ter essa luz. Então aí a gente entendeu, nossa, tudo depois que a gente conversou, nossa, agora eu vou fazer jejum de carne. A gente faz, mas às vezes faz sem saber, só para seguir um preceito. Aí a gente falou assim, nossa, como é maravilhoso, agora eu vou fazer por amor a Deus, para honrar o sacrifício de Jesus, porque ele ofereceu sacrifícios para obter essa luz para a gente, para obter essa graça da gente conseguir desapegar das coisas da terra, para a gente conseguir renunciar à carne e viver do Espírito. Ele sofreu. Então a gente honra o sacrifício dele e faz isso com um amor tão grande pelo sacrifício dele, não mais só por preceito, mas por amor. Por amor a gente estava falando do sacrifício, do mandamento lá de não ser só na quaresma, que toda a igreja tem um mandamento da igreja da gente não comer carne todas as sextas-feiras do ano. Todas as sextas-feiras, e a igreja considera que é pecado mortal comer carne na sexta-feira. Ou então, no Brasil tem uma regra assim, não sei se uma regra assim, ó. Se você não tiver jeito, assim, você reza uma oração a mais ou faz alguma obra de caridade. Aí tem que, depois, quem quiser entender mais sobre isso, veja os vídeos de Padre Paulo, assim, que explica sobre isso. Mas isso, como se fosse assim, não é para ser uma regra. Então toda sexta-feira eu não vou nem lembrar mais de jejum de carne, eu vou só fazer uma oração, uma obra de caridade, mas toda sexta eu como carne, né? Cada um tem que refletir que a regra é essa, isso é só uma exceção, um dia ou outro que não der para fazer isso. Então aí a gente entendeu, eu vou fazer isso por amor a Deus, eu vou seguir por amor, porque a gente entendeu que Jesus ofereceu sacrifício para a gente viver assim, desapegado, renunciando à carne, se mortificando. Ele falou para viver como eu, desapegado, mortificado, pobre. Então a gente faz isso por amor, é muito diferente. Às vezes as pessoas pensam que santidade é seguir todos os preceitos, mas pelo preceito, não por amor a Deus, porque não tem o conhecimento. Para ser por amor a Deus tem que ter o conhecimento. Ou é por preceito, ou é por costume, ou é por medo, por temor a Deus. Eu tenho que fazer porque senão eu não vou ser salvo. Tem essa questão de olhar para si, né? Não é por amor puro. Então, como é desonrosa esses pés, outros põem a santidade em igreja, assistir às funções, seguir preceitos, mas se eu querer estar distante de Jesus. E se vê que estas almas pouca atenção põem a seus próprios deveres, aí tá vendo? Essas almas põem pouca atenção a seus próprios deveres, ficam muito ruim na missa. E às vezes tem deveres em casa para fazer, tem outras pessoas que têm que fazer por elas, porque elas não fazem os deveres em casa, para poder seguir todas as funções dos preceitos. E se são impedidas, se enfurecem, choram, porque sua santidade lhe vai pelo ar. Então, se não tem jeito de ir, se alguma coisa, o pai, às vezes é uma filha, né? O pai fala, não, você tem que ajudar sua mãe em casa, tem que ajudar mais aqui, tem que fazer isso, tem o horário. Me enfurece, chora, porque aí a santidade era ir à missa, participar de tudo.
lamentam-se, desobedecem, chega a desobedecer o pai, a mãe ou o esposo. São as chagas das famílias. Ó, que falsa santidade! Outros a colocam nas confissões frequentes, na direção detalhada, em fazer escrúpulo de tudo, mas logo não se fazem escrúpulo de que seu querer não corre junto com o querer de Jesus, e ai de quem as contradiz. Estas almas são como os balões inflados, que assim que lhes faz um pequeno buraco, sai o ar e sua santidade se esfuma e caem por terra. Estes pobres balões têm sempre que dizer, são facilmente levados à tristeza, vivem sempre em dúvida e por isso queriam um diretor para eles, que em cada pequena coisa os aconselhasse, os tranquilizasse, os consolasse, mas logo estão mais agitados que antes. É muito apegado com o humano, né? Pobre santidade, como é falsificada. Gostaria das lágrimas de meu Jesus para chorar junto com ele sobre estas santidades falsas e fazer conhecer a todos como a verdadeira santidade está em fazer a divina vontade, viver no divino querer. Às vezes a divina vontade não é que você vá à missa todo dia. Vai depender de cada situação, de cada vida, de cada rotina, de cada pessoa. Não, a santidade não se baseia em ir à missa todo dia, 3 vezes por dia, não sei. Não é só em piedade, em práticas, em preceitos, é a vontade divina. Às vezes a forma como você vive, o lugar que você trabalha, a rotina que você tem, a família que você tem, não dá para você ir todos os dias. É um exemplo, mas tem outras coisas. Não dá. Então Deus vai mostrar a ordem. Viver na vontade divina é ordem. Até que a Luísa falou assim, a essas almas, não põe atenção aos seus próprios deveres. Luísa não, porque foi Jesus que ditou para ela. Ela está escrevendo o que Jesus coloca na mente dela, né? Essa alma não põe atenção aos seus próprios deveres. Às vezes deixa de ser uma boa mãe, de estar presente, de ser uma boa esposa, de trabalhar como devia, porque coloca a santidade em práticas piedosas, em confissões frequentes, e nessa tudo que aqui foi falado aqui. E não pensa no que Deus quer, mas o que ela pensa que é santidade, o seu conceito de santidade. Não o que Deus quer. Esta santidade lança suas raízes tão profundas que não há perigo que oscile na vontade divina, porque enche céu e terra, e onde quer que encontre o seu apoio é firme, não sujeita a inconstâncias, a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres. Está vendo a ordem? Jesus fala muito sobre isso. Atenta aos próprios deveres, o que é seu dever você tem que fazer, é a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus. É a mais sacrificada, desapegada de todos e de tudo, mesmo das mesmas direções. E como suas raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu, e está tão escondida em Deus que a terra pouco ou nada vê desta alma, uma pessoa invisível. Os frutos estão no céu. Ninguém percebe essa santidade dessa pessoa. Às vezes nem percebe, muitos não percebem. O querer divino a tem absorvida nele. Só Jesus é o artífice, a vida, a forma da santidade dessa invejável criatura. Não tem nada de seu, senão tudo é em comum com Jesus. Sua paixão é o divino querer. Sua característica é o querer de seu Jesus. E o fiat é seu movimento contínuo. Ao contrário, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias. E enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto, que parecem voar pelo ar a uma certa altura, tanto que muitos e os mesmos diretores ficam admirados, mas logo se desenganam, se desengraçam, e basta para fazer esvaziar estes balões uma humilhação, uma preferência usada pelos diretores com qualquer outra pessoa, acreditando-lhes um roubo que eles fazem, pois se acreditam as mais necessitadas. A pessoa olha muito para si, eu que preciso de direção, eu que preciso, e olha muito para si, se vê muito. Enquanto se fazem escrúpulo de tolices, depois chegam a desobedecer. Faz escrúpulo de uma coisa de nada, mas depois desobedece, que é uma coisa muito séria. É a inveja e a traça destes balões, que roendo-lhes o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar, e o pobre balão se esvazia e cai por terra, chegando a sujar-se de terra, e então se vê a santidade que havia no balão.
E o que se encontra? Amor próprio, ressentimento, paixões escondidas sob aspecto de bem. E se tem ocasião para dizer, fizeram-se brinquedo do demônio, assim que de toda a santidade não se encontrou outra coisa que um amasso de defeitos, aparentemente disfarçado de virtude. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os males piores desta falsa santidade, desta vida devota sem fundamento, porque está apoiada sobre uma falsa piedade. Estas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto, estéreis, que são causa de fazer chorar. Quem sabe quanto ao meu amável Jesus? São o mau humor da sociedade, as cruzes dos mesmos diretores das famílias. Pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos. Meu Deus! Oh, que diferente é a santidade da alma que vive no querer divino. Estas almas são o sorriso de Jesus. Estão afastadas de todos, mesmo dos mesmos diretores, não têm apego à direção espiritual. Quem vive na vontade divina, porque a gente ouve Deus. Deus fala, Deus coloca no seu coração, Deus fala através dos pensamentos dele, ele infunde os pensamentos dele na sua mente. Então não tem apego ao diretor espiritual. E a gente confessa, vai ao sacerdote, obedece o sacerdote, confessa, mas não tem apego ao diretor. Só Jesus é tudo para ela, só Jesus, só a palavra de Jesus pura, você quer ouvir de Jesus, puramente Jesus. Assim que não são suplício para nenhum. O ar benéfico que possui embalsama a todos, são a ordem e a harmonia de todos. Jesus, zeloso destas almas, faz-se ator e espectador do que fazem. Nem sequer um batimento cardíaco, um respiro, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus as tem tão absorvidas no divino querer que dificilmente podem lembrar-se que vivem no exílio. Engraçado ela falar isso, porque ela lembra tanto que vive no exílio, né? Ela sente tanto a privação de Jesus. Ela sente tanto, ela vive pedindo para morrer, que quer ir embora, que não aguenta ficar sem Jesus, porque ela sentia essa dor da privação, né? Ela sentia muito essa dor, a Luísa. É um mistério essa privação da Luísa, que Luísa sentia. Mas tem vários textos que Jesus explica sobre isso, né? Então é isso. Mas porque a gente vive uma felicidade tão grande, uma união com Deus, uma união, você se torna uma morada divina. Então ele está sempre em comunicação com você. Então não tem, você já vive o céu na terra. Tem sofrimento? Tem, mas a gente aceita. Entende, tem um conhecimento que faz a gente entender. E a nossa vontade se rende, e aceita o sofrimento e fica feliz. Tem felicidade que é a felicidade espiritual, alegrias espirituais, não na carne. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.